Como vocês já devem ter ouvido falar, os eSports foram considerados pelo Comitê Olímpico como uma categoria de desporto olímpico. E nos próximos Jogos Olímpicos já haverá, à partida, a categoria de eSports e já teremos nos Jogos Olímpicos eSports. Quais ainda não sei bem, não me fui informar quais é que serão os eSports que serão considerados para serem jogos de categoria olímpica, mas o Ricardo Araújo Pereira, que é possivelmente o humorista mais conceituado da atualidade em Portugal, no Expresso, acredito que tenha sido na sua crónica, escreveu uma coisa que caiu muito mal, pelo menos à comunidade da internet, a quem os eSports é bastante... a quem os eSports são bastante queridos. Basta ver nos comentários também desta publicação que há muita gente que de certa forma concorda com o que ele disse. E há quem não concorde, obviamente. Pronto, então o que o senhor disse, e eu tenho novamente, volto a ter muito respeito pelo Ricardo Araújo Pereira, é dos meus humoristas de referência. Eu cresci com Gato Fedorento. Grande parte das coisas que eu conheço, ou daquilo que aprendi enquanto escrita de humor, aprendi também a ver Ricardo Araújo Pereira. Muitas das expressões que eu uso e da forma como eu comunico vêm também da forma como este senhor comunica e escreve, porque lá está novamente... ele, desde que eu sou pequeno, que é uma grande inspiração para mim, e eu suponho que isto tenha sido que isto seja uma quote, uma citação do mais recente artigo que ele fez para o Expresso. Eu queria perceber de onde é que está literalmente, qual é que é o contexto em que ele disse isto, porque esta quote só por si, fora de contexto, é bastante incendiária. Se os eSports são mesmo desporto, praticado por atletas, pode ser que Call of Duty seja mesmo guerra, praticada por soldados. Por outro lado, se jogar eFootball é praticar desporto, jogar GTA terá de ser equivalente a cometer crimes. Sempre estive convencido que uma atividade que pode ser praticada no sofá da minha sala não é desporto. Ora bem, esta quote, fora do contexto em que foi dita, é bastante incendiária e bastante... é colocada em grande detrimento do que são os eSports. Eu sinto-me aqui um bocado em conflito quando olho para isto. Fico desconfortável porque, primeiro que tudo, é uma pessoa com a qual eu tenho em grande consideração e em grande referência, a mandar abaixo algo que eu acredito e algo que eu gosto. No entanto, eu volto a dizer, falta-me o contexto. Falta-me o contexto disto. Deixa-me lá ver se eu por acaso consigo rapidamente encontrar aqui o contexto. Ok, encontrei o contexto. Deixa-me lá ver. Que é isto. A partir do momento que os eSports são desporto, o mais provável é aparecerem jogos de eSports para a PlayStation. Isto não faz sentido porque já existe. Isto já existe. Isto é uma citação de quem não conhece. Isto é desconhecimento puro. A notícia foi publicada há um mês, mas eu decidi esperar pelas reações, surpreendentemente ninguém reagiu. O título era: PS quer reconhecer eSports como desporto oficial, a proposta já era defendida pela IEL. Tratava-se prontamente de uma iniciativa super ideológica. Socialistas e liberais opõem-se em quase tudo, mas num ponto estão totalmente de acordo. Jogar PlayStation é desporto. Cita a notícia da Renascença. Bernardo Blanco recorda que, apesar de não ter um exercício físico tão intenso como outras modalidades, tem regras e competições entre pessoas com diferentes níveis de habilidade que se treina. O deputado da Iniciativa Liberal concede que há modalidades que requerem esforço físico, mas intenso, mas considera que jogar PlayStation também puxa pelo cabedal. Eu também estive convencido que eu sempre estive convencido que uma atividade que se pratica no sofá da minha sala não é um desporto, e é isso que explicava a inexistência da prova olímpica de comer um pacote de batatas fritas, bem como campeão mundial de coçar a virilha a ver um filme. Certo, não é comparável. Mas agora, da esquerda à direita, o do PS à IEL, verifica-se um amplo consenso no sentido de considerar e pressionar botões com uma falangeta é desporto. Carregar no triângulo, na cruz, na bola e no quadrado é uma modalidade esportiva. Ao que parece, futebol é futebol. Deixa de fazer sentido escarnecer de adversários dizendo-lhes que o único sítio onde tem hipótese de poder ser campeões é na PlayStation. Agora podem mesmo. No entanto, se os esportes são mesmo desporto praticado por atletas, Call of Duty é mesmo guerra, não sei o quê. Pronto, e eu agora o resto tenho que pagar para ler. Obrigado, Expresso, mas pronto, eu percebo. Já percebi, o contexto é o Ricardo Araújo Pereira desconhece por completo. Isto é claramente escrito de alguém que não tem conhecimento do que é um eSports.
Ele apenas está a considerar a PlayStation. Ele não... Eu duvido que o Ricardo Araújo Pereira saiba o que é o campeonato mundial de League of Legends. Eu duvido que o Ricardo Araújo Pereira saiba que nós temos tivemos uma equipa a competir nos níveis mais elevados recentemente contra equipas internacionais. Basta ver o que é que os só tiveram a fazer nas últimas semanas. Isto é claramente descrito da perspectiva de alguém que não tem o conhecimento do que são esportes. Não tem. Para o Ricardo Araújo Pereira, olhando para o que ele escreveu aqui, isto é puro e duro a perspectiva apenas de alguém que acha que esportes é estar sentado a jogar PlayStation num sofá. E não é isso. Esportes é muito mais do que isso, até porque grande parte dos esportes jogam-se no computador e não no sofá da sala. Não é novidade nenhuma que o Ricardo Araújo Pereira joga PlayStation desde há muito tempo. Pá, eu lembro-me que eles falaram em entrevistas há bastantes anos que os Gato Fedorento às vezes tinham sessões de brainstorming que começavam com eles os 4 no sofá a jogarem PES. E que um dos sketches mais conhecidos de sempre dos Gato Fedorento, o Konami Fresquinho, surgiu de uma dessas sessões em que eles estavam a jogar PES. Porquê? Porque o nome Konami que eles arranjaram para aquela fruta podre daquele sketch vem do nome Konami, que era a publisher do PES na altura, quando eles jogavam PES. E foi daí que surgiu o Konami Fresquinho. Foi de uma dessas sessões deles a jogarem na PlayStation, os 4, uns contra os outros. Portanto, o Ricardo Araújo Pereira considera jogos de PlayStation eSport, que está incorreto considerar só isso, porque eSport vai muito para além disso. Porque para que tu sejas, vamos usar então esta expressão, um atleta de esporte, tu precisas de horas e horas de treino e de afinco num dado videojogo. E isso requer uma enorme capacidade de coordenação. Falta uma expressão em português. Hand-eye coordination, tipo a coordenação dos teus reflexos do que tu estás a ver com o que tu estás com as tuas mãos, e exige um enorme nível de concentração. E o músculo que tu trabalhas nos esportes é o cérebro, efetivamente. É um músculo que também que se trabalha. Horas e horas de dedicação para que tu consigas competir ao mais alto nível e que consigas estar em palcos mundiais. E não é qualquer gajo que se senta em frente à televisão da sua sala, no sofá, a coçar a virilha, que faz isso. Não é. O nível de competição é tão elevado como um nível de competição de um campeonato mundial de futebol, ou efetivamente como os Olímpicos são. Os Olímpicos, que são o evento de desporto onde todos aqueles atletas supostamente são de uma categoria tão elevada que só poucos é que conseguem lá chegar. Portanto, o Ricardo Araújo Pereira não faz puto de ideia o que é que são esportes, e por isso é que escreveu o que escreveu. Acho que não escreveu com qualquer tipo de malícia, porque eu não acredito que o Ricardo Araújo Pereira escreva o que escreve com o intuito de ser malicioso. Daquilo que sigo do trabalho do senhor há uns anos, a ideologia dele sempre foi: eu escrevo o que escrevo e faço as piadas que faço porque acho que têm piada e acho que fazem as pessoas rir. Portanto, acho que o que ele escreveu foi feito apenas com o intuito de isto é a minha perspectiva e olha aqui uma maneira engraçada de eu transmitir a minha perspectiva. Se tem piada ou não é subjetivo a cada uma das pessoas. Pronto, eu consigo entender onde é que está ali a piada naquele texto. Se eu concordo com a perspectiva, não concordo, porque é objetivamente uma perspectiva errada o que ele está a dizer. Mas se existem tantas modalidades que nem sequer chegam aos Olímpicos, porque é que teriam de misturar os esportes com um desporto normal? Eu acho que é única e exclusivamente uma demonstração da evolução dos tempos, ok? Porque tu hoje em dia, tu já tens, tu tens propriamente várias modalidades olímpicas que não são propriamente consideradas normais. Um dos exemplos mais puros é uma das modalidades que nestes últimos Jogos Olímpicos gerou um dos memes mais conhecidos destes Olímpicos deste ano, que foi o meme do senhor turco do tiro. Se tu fosses olhar para todos aqueles atletas do tiro, não havia nenhum atleta daquele tiro que fosse estritamente um super atlético. O senhor turco tinha barriga de cerveja. Se tu visses os vídeos do senhor, ele tinha barriga de cerveja e ganhou medalha de prata, ok?
eu pergunto, qual é que é o nível de esforço físico que tu fazes para competires numa prova de tiro ao alvo? Com armas de fogo, vamos dizer assim. Não é um nível de esforço físico muito grande, pois não? É, no entanto, um nível de esforço mental muito elevado, de concentração, de respiração, de avaliação das tuas capacidades. Pá, não é um desporto físico. E esportes estão mais ou menos nesse nível, que são uma categoria que exigem uma capacidade muito grande de concentração, uma grande dedicação e capacidade de gestão das tuas emoções, porque, lá está, estás a competir com outras pessoas que também estão nesse nível. Não vale a pena estares a considerar uma competição de esporte a nível elevado se depois o que tu metes para ali são badamecos que jogam for fun. Não é isso que está aqui em causa. Porque, como qualquer pessoa gosta de ver a sua equipa de futebol a performar no seu mais alto nível, a ganhar campeonatos, o mesmo acontece para equipas de CS, de League of Legends. Pá, para atletas de FIFA. Eu acho que é completamente legítimo e é apenas uma demonstração de como a evolução do entretenimento está a avançar. Porque as pessoas já não querem só ver o gajo que corre mais rápido. Já não querem só ver o gajo que acerta com o arco e flecha no alvo mais certo. As pessoas querem ver o gajo que faz 37 kg num servidor de CS. Ou mais. Eu não sei que 37 kg é considerado... De xadrez não é desporto olímpico também. Sim, xadrez também é considerado uma modalidade olímpica. Não sei, agora, a questão é, nem sempre as modalidades estão sempre todas presentes nos Jogos Olímpicos. Há modalidades que não estão presentes em alguns dos Jogos Olímpicos. E isto é única e exclusivamente uma demonstração de como o mundo do entretenimento e da percepção da capacidade das pessoas tem evoluído. Porque tu hoje em dia já queres ver mais do que só o gajo que corre mais rápido. E pessoas cuja sua afinidade reside em mundos digitais, como League of Legends ou CS, interessa-lhes que isso seja considerado algo normal e algo que deva ser considerado algo como isto é capaz de ser algo difícil de fazer. Isto merece atenção e isto merece que as pessoas que praticam isto intensivamente tenham um reconhecimento de atletas. Porque isto já não é de agora. Já há muito tempo que jogadores de CS e outras modalidades que são considerados atletas nestas competições. Pelo menos, eu acho que isto já foi uma cena que já era para ser considerada até para os Jogos Olímpicos de Tóquio, de 2020. Estas conversas dos esportes serem uma modalidade olímpica já vêm desde 2017. Eu lembro-me de, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, haver conversas de transformar os esportes numa modalidade olímpica já para os Olímpicos de Tóquio, que depois não chegou a acontecer. Portanto, e voltando a pegar aqui na quote do Sr. Ricardo Araújo Pereira, isto é pura e dura uma quote que lá está, foi tirada de contexto, pronto, para que este post tenha o máximo de engagement possível, mas foi feita num contexto de alguém cujo seu entendimento de videojogos é uma PlayStation no sofá da sala. E quando tu escreves sobre algo quando tens opinião sobre algo e não tens conhecimento, e isto não falo só do Ricardo Araújo Pereira, mas falo toda a gente, no total da internet, que é quando tu dás a tua opinião sobre algo e a tua perspectiva sobre esse mesmo tema é reduzida e não tens conhecimento de mais amplo daquilo que estás a falar, vai acontecer coisas como estas. Vão ser ditas coisas que podem ser incendiárias e que podem ser ditas de uma perspectiva de alguém que não tem o conhecimento total e põe em causa toda uma indústria. É pena que ele tenha dito isto. É pena. No entanto, eu não acho que seja alarmante. Pronto. Porque isto foi dito também num contexto de humor. Isto foi dito não com o contexto de deitar abaixo os esportes, mas foi dito no contexto de o Ricardo Araújo Pereira tem uma opinião sobre esportes e achou que podia dizê-lo à sua maneira, que é tentar ter piada. Se teve piada, talvez. Sim, talvez. Não. Não sei.
cabe a cada um, porque lá está, o humor é subjetivo. Eu, neste texto, consigo entender as partes humorísticas. Se acho hilariante, não acho. Mas consigo entender onde é que estão as partes humorísticas. No fundo, a minha opinião é, eu acho que os esportes têm todo o mérito em terem uma categoria olímpica, e ainda bem que o têm, porque é mais uma forma de conseguirmos normalizar e legitimar que videojogos são uma coisa normal e que não são só uma coisa de malta que não tem aptidões sociais, que faz em casa fechado para não interagir com mais ninguém. São uma coisa perfeitamente normal, que até certo ponto exigem grande capacidade de concentração e dedicação para que sejam feitos ao mais alto nível. Como qualquer outra atividade física acontece. No fundo, é esta a minha opinião sobre o assunto. É pena o que o Ricardo Araújo Pereira disse, mas pronto, é o que é.